Recebi a informação de uma pessoa ligada ao São Paulo de que Arboleda pode pintar no Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema e conta também de uma treta em que se meteu o Rony no Palmeiras. Informação importante no Corinthians: Yuri Alberto declarou que sua chance de ficar no timão é de 50%. Você vai entender o contexto daqui a pouquinho. Falo também sobre a briga contra o rebaixamento. 4 times chegam à última rodada com chances de cair, entre eles o Atlético Mineiro, finalista da Libertadores da América. Para completar, as últimas no mercado, bastidores, finanças e o interesse do Flamengo em Hércules, jogador que também faz parte dos planos do Palmeiras. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Nessa sexta-feira também dá para fazer sua fezinha. Tô colocando na tela minha múltipla com 4 jogos, que depende da vitória da Inter de Milão contra o Parma, da vitória ou do empate da Atalanta contra o Milan, da vitória do Stuttgart contra a União Berlim e da vitória do Al-Qadisiyah fora de casa contra o Al-Khalote, esse jogo do Campeonato Saudita. Se os resultados se confirmarem, meus R$100 se transformam em R$385 para fazer essa ou qualquer outra aposta na Aposta Ganha. Super simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e vem se divertir com responsabilidade. A ideia não é ficar rico, e sim ter uma diversão, um lazer. Só para completar, é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Muita gente tem me perguntado nas lives sobre reforços da Portuguesa. O que eu posso contar para vocês é que ninguém foi anunciado ainda. A Lusa tem encontrado dificuldades, apesar de ter dinheiro. É que a Portuguesa busca jogadores que disputaram a Série B e a concorrência é com outros clubes, por exemplo, o de São Paulo, com um calendário melhor. Hoje o jogador pede um tempo para decidir a favor da Lusa, porque prefere, por exemplo, fechar com uma equipe como o Novo Horizontino, que vai disputar o Campeonato Paulista e depois a segunda divisão. A Portuguesa vai ter o Campeonato Paulista e depois a Série D. Quero contar também que Thiago Silva foi perguntado sobre a possibilidade de sair do Fluminense em caso de rebaixamento. O Flu venceu o Cuiabá por 1-0, daqui a pouco eu falo sobre as contas do rebaixamento, mas o capitão do Fluminense assegurou que mesmo em caso de queda para a Série B, ele não deixará o tricolor. Bora falar também sobre Arthur Jorge, alvo de 2 clubes do exterior, e o treinador do Botafogo admitiu em entrevista ao jornal O Jogo de Portugal que pode deixar o Botafogo. A frase dele: tem um contrato até dezembro de 2025. Vamos ver. A verdade é que todos temos objetivos e há muitas possibilidades em cima da mesa. Temos que aguardar pelo fim para ver quais as melhores soluções para todos. Saideira do giro de notícias: o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que já contratou um técnico para a próxima temporada. Ele só não pode anunciá-lo porque esse técnico está empregado. Hora de falar sobre a briga contra o rebaixamento. A vitória do Red Bull Bragantino no finalzinho da partida contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada bagunçou geral a briga contra o Z4. O resultado de empate, que prevalecia até o gol do Sacha, determinaria as quedas do Atlético do Criciúma e do próprio Red Bull Bragantino. Eles se juntariam com o Atlético Goianiense e também com o Cuiabá. Mas o Sacha marcou no finalzinho, o Red Bull Bragantino venceu e segue na briga para não cair. E aí a confusão ficou armada também para Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e o Fluminense, todos ameaçados de rebaixamento. O Flu ainda venceu o Cuiabá por 1-0 no Maracanã, mas não escapou. A nova classificação do Brasileirão tem o Atlético Mineiro com 44 pontos, o Fluminense com 43, o Atlético Paranaense com 42 e o Red Bull Bragantino com 41. Uma curiosidade: todos esses times dependem apenas de si para não cair. São 4 times brigando para não ficar com a última vaga da zona do rebaixamento. Isso acontece de qualquer time poder só depender de si, porque Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se enfrentam, jogo em que o Atlético tenta ter seu torcedor. Eu acho difícil que essa possibilidade exista. O Galo escapa com um empate, assim como o Fluminense. Mas para Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino só a vitória interessa.
Na teoria, o jogo mais simples é do Red Bull Bragantino, que pega o Criciúma já rebaixado dentro de casa. Fluminense visita o Palmeiras. Será que o Flu consegue pelo menos um empate? Esse confronto entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense promete extrema dificuldade. Hora de falar sobre a treta envolvendo o Rony e o Palmeiras. Rony nem foi utilizado na vitória do Verdão por 2-1 contra o Cruzeiro no meio de semana no Mineirão. E uma cena que chamou a atenção, Rony decidiu não descer para o vestiário no intervalo, algo absolutamente incomum. Ele ficou no banco de reservas rezando. Há quem garanta que no fim da partida, diante de todos os outros jogadores, o Abel Ferreira deu uma enorme bronca e cobrou o comportamento do jogador. E o fato dele não ter sido utilizado durante todos os 90 minutos da vitória palmeirense contribui para aquela especulação de que o Rony não fica para a próxima temporada. Só para acrescentar, o Rony não marca gols desde agosto e vem sendo muito cobrado pelo torcedor alviverde. Rony que já foi sondado por Santos, por Cruzeiro, entre outros clubes brasileiros. Há quem garanta também que ele pode se mudar para o futebol mexicano. A grande dificuldade é vendê-lo. O Palmeiras comprou o Rony por 6 milhões de euros, valor equivalente a apenas 50%. Para que o Palmeiras não tenha prejuízo com o Rony, ele vai precisar encontrar um clube interessado em pagar pelo menos 12 milhões de euros. Quero falar agora sobre o Flamengo de olho em Hércules. Você sabe de quem eu estou falando, né? Volante de 24 anos de idade, pertence ao Fortaleza e também é alvo do Palmeiras, uma das gratas revelações para esse setor de meio campo. Volante de muita capacidade física, que tem pisado cada vez mais na área adversária e que completa muito bem o meio campo, faz várias funções dentro das quatro linhas. O Palmeiras já havia assinado com uma possibilidade de proposta, mas o Fortaleza, assim como fará com o Flamengo, vai deixar bem claro que não tem a intenção de negociar o Hércules. Para que o negócio saia, vai haver a necessidade de um pagamento de multa de 10 milhões de euros, que equivale hoje a 64 milhões de reais. Atleta de 24 anos de idade, formado no Atlético Cearense. Informação sobre o interesse do Flamengo foi divulgada pelo repórter Júlio Miguel Neto. Ele afirma que o Hércules seria uma substituição natural para a saída do Alan, que está completamente fora dos planos. O Pulgar também ainda não definiu sua renovação de contrato, mas ao que tudo indica ele tem vínculo até dezembro de 2025. Bora mudar de assunto e contar para vocês como anda a busca do Vasco por um investidor. Tenho contado que Evangelos Marinax quer fechar com o Cruz Maltino. Ouvi até uma pessoa próxima ao Juliano Bertolucci, um empresário que faz a intermediação do negócio, e essa pessoa disse que o negócio está quente, que existe a chance real de acordo. Mas o Marinax não está sozinho na parada, dá para dizer que o italiano Adriano Radrizzani, é outro muito vivo nessa disputa. Para falar a verdade, o Vasco tem 4 grupos interessados. Um grupo de investidores americanos, que inclusive tem um time na Europa, um grupo de investidores árabes, o Marinax, que é um magnata grego, além desse Adriano Radrizzani. O Radrizzani já foi dono do Leeds, na Inglaterra, e hoje comanda a Sampdoria, que não vai bem. 13ª colocação na segunda divisão do futebol italiano. Durante o dia de ontem, o GE chegou a publicar que o Radrizzani era o favorito do Pedrinho para fechar o negócio. Repercussão extremamente negativa. O torcedor vascaíno ficou revoltado. Como é que ele pode preferir fechar com esse italiano do que com o Evangelos Marinax, que é dono de uma fortuna e investe pesado em seus clubes? O Vasco precisou soltar uma nota desmentindo essa informação, afirmando que o Pedrinho não tem preferência por ninguém. Ele vai fechar com aquele que oferecer as melhores condições para o Cruz Maltino. Só para completar sobre o Vasco, a busca por um técnico prossegue. Pedro Caixinha e Paulo Pesolano são hoje os mais plausíveis dentro da realidade financeira do clube. Hora de falar sobre o futuro de Mariano, lateral direito de 38 anos de idade do Atlético Mineiro, teria seu contrato prorrogado. O vínculo acaba em 31 de dezembro e havia um acordo para que ele ficasse no ano que vem. Mas essa condição caiu com a demissão de Gabriel Milito. Havia sido o técnico argentino quem solicitara aos dirigentes atleticanos a extensão do contrato. Ele entende que o Mariano poderia ser útil por conta da experiência e até pelos bons jogos que fez nessa reta final de temporada. Com a queda do treinador argentino, tudo mudou e o Marcelo Robaninho, empresário do Mariano, já foi avisado de que essa renovação vai depender do aval do novo técnico. O Galo não tem a mínima ideia de quem contratar e o risco de rebaixamento na última rodada, quem diria, hein? De acordo com os matemáticos, 4% de chances de queda vai adiar certamente a escolha do novo treinador. O Atlético cai se perder para o Atlético Paranaense
e se o Fluminense pelo menos empatar e se o Red Bull Bragantino vencer seu jogo contra o Criciúma. Bora falar agora sobre a chance de Arboleda virar reforço do Cruzeiro. Uma pessoa de mercado muito próxima aos dirigentes são paulinos me procurou ontem para contar que havia ouvido que Arboleda e Cruzeiro têm um acordo. O Arboleda seria jogador do Cruzeiro para a próxima temporada. De fato, o Cruzeiro busca um zagueiro xerifão. Faltaria apenas um acordo entre São Paulo e Cruzeiro. Só para lembrar que na renovação de contrato do Arboleda com o São Paulo, ele passou a ser um dos zagueiros mais bem pagos do país, ganhando algo na casa dos 800 mil mensais. O tricolor banca 500 mil de salário e mais 300 mil por mês para a quitação de uma série de dívidas que o Arboleda contraiu no mercado com todo tipo de gente. Até por isso o Arboleda passou a ser um zagueiro caro e com a necessidade de reduzir custos. São Paulo admite precisar baixar sua folha em R$ 1,5 milhão por mês no ano que vem. Não acharia uma maluquice se o Arboleda fosse vendido. Mas, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte do São Paulo e outra fonte do Cruzeiro. No São Paulo, a garantia é de que não há sondagem nem proposta do Cruzeiro por qualquer jogador do elenco tricolor. Já no Cruzeiro, o que eu ouvi é que o Arboleda foi sugerido por um intermediário, mas descartado logo em seguida. O Cruzeiro afirma não ter a intenção de contratar. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mas especificamente sobre Yuri Alberto. O atacante deu uma entrevista a Benjamin Bach para responder se fica ou não no Timão em 2025. Antes, lembrar que o Augusto Melo, presidente alvinegro, afirmou ao longo da semana que está completamente descartada a chance de o Yuri Alberto ir embora, que ele fica, que ele está muito feliz e que o Corinthians está muito feliz com ele. Beleza. O Benjamin Bach perguntou: ô Yuri, de 0 a 100, qual é a chance de você ficar para o ano que vem? O Yuri riu, tentou pensar, pensou mais um pouco e acabou respondendo que a chance é de 50%. Para ficar, 50% para ir embora. O Yuri não esconde que quer jogar no futebol europeu, numa liga importante. A preferência dele é pela Premier League. Eu já havia contado para vocês que o André Cury hoje trabalha em duas frentes, com uma proposta da Inglaterra e outra proposta da Espanha. A curiosidade é que o André Cury mostra otimismo, o Yuri fala em 50% de chances de ir embora, mas nenhuma proposta foi apresentada ao Timão até esse momento. Corinthians que tem 50% do valor de uma venda futura e vai exigir pelo menos 12 milhões e meio de euros pela sua parte. O André Cury trabalha na busca por ofertas na casa dos 25 milhões de euros. Muita gente especulando que o West Ham pode ser o futuro do atleta. O André Cury me assegurou que a proposta inglesa não é do West Ham. Só para completar em relação ao Yuri Alberto, 30 gols na atual temporada, artilheiro do país ao lado do Pedro, artilheiro também do Campeonato Brasileiro com 14 gols ao lado do Alejandro. Se ele marcar um gol no final de semana, pode acabar por assumir de forma isolada o status de artilheiro do país e também do Brasileirão. A saideira em relação ao Timão, o STF, o Superior Tribunal Federal, confirmou em caráter definitivo o direito do Corinthians a um benefício fiscal de 1 bilhão e 700 milhões de reais que ajudou na construção do estádio. Só para lembrar, o Corinthians decidiu construir seu estádio em Itaquera, na zona leste de São Paulo, e por conta disso, uma área com pouco desenvolvimento, ele teria direito a esse benefício. Mas o Ministério Público de São Paulo tentou anular o benefício, alegando que estava completamente fora da legislação. O STF, de maneira definitiva, em última instância, definiu que sim, o Corinthians tem direito a todos esses benefícios. Agora o Timão vai conseguir, com essa grana, abater impostos ou até vender para outras empresas interessadas. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta mais tarde. Abraço, tchau!